Ok, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Leandro Nazaré. Eu tomo conta de uma iniciativa no Brain, de três iniciativas, né? Uma chamada Brain Consult, outra Brain Academy e outra Brain Lab, que são as nossas novas alavancas de ida a mercado para ajudar outras empresas a se transformarem assim como nós nos transformamos. O Grupo Algar é um grupo centenário. Eu estou no Grupo Algar há 18 anos e não lembro de não participar de uma mostra de inovação, de uma feira de inovação e vários programas de empreendedorismo ou Open Innovation, o que já fala um pouco sobre o nosso DNA. O grupo gosta muito de inovar e essa agenda está sempre na temática há pelo menos 20 anos, como uma mostra oficial de inovação. No final, a Sabrina vai fazer um convite para vocês do nosso Summit, que acontece nos dias 18 e 19. E há 4 anos atrás, a Algar Telecom ela ousou, né, em lançar o Brain. E o Brain como um ICT privado e cativo, mas com um objetivo muito específico, que era, de fato, fazer a transformação ágil e a disrupção da inovação enquanto um ICT que pudesse pensar em produtos, serviços e novos negócios em algumas áreas de tecnologia específicas, nós chamamos de avenidas tecnológicas, para algumas verticais. 4 anos atrás a gente nasceu, no dia 8/8/2017. Nesses 4 anos, muita coisa já aconteceu, mas um brief pequeno para vocês é que nós já lançamos 16 produtos, 2 novos negócios, e temos a felicidade de falar que realmente nós trouxemos dinheiro novo, né, com base nesses lançamentos. E ganhamos, é claro, um aval agora de poder fazer isso para fora. Né? Então, a iniciativa desse webinar já é um pouco sobre isso, a gente trazer parceiros do mercado e também contar um pouco da história do Brain, na medida que a gente apresenta os nossos cases baseados nesses mesmos temas. Conosco aqui hoje está a Ana Paula, ela é líder do nosso capítulo de Scrum Master, está conosco desde o inicinho e tem muita formação e muito conhecimento em técnicas ágeis como um todo, né? Seja nas ferramentas de design, no primeiro eixo da ideação e principalmente no desenvolvimento, implantando Leanception, Scrum, Kanban e OKRs durante o desenvolvimento dos nossos projetos. A Aninha já está conosco há 19 anos no Grupo Algar, passou pela Algartec, a antiga Inge7 e a Algar Telecom. E dentro do Brain, ela, de forma brilhante, ela conduz as cerimônias e todo o engajamento com a tribo de engajamento in-out do Brain. A Aninha é mãe, né, da Brenda, que já tem 20 anos, é casada com Flávio, tem 3 cachorros, pratica taekwondo, gosta de dançar, conversar e beber uma cervejinha também, que ninguém é de ferro. Bem-vinda, Aninha. E também apresento aqui o nosso segundo palestrante, que é o Jair Romano, CEO e fundador da Evolve Tech. A Evolve tem feito um trabalho brilhante em ajudar empresas, né, de fato, a trabalhar a sua transformação ágil, digital e também um foco muito voltado para a implementação de ferramentas de gestão de resultado. OKRs é uma dessas ferramentas, né? Jair, ele é formado em inteligência artificial pela Universidade de Massachusetts e gestão de sistema da informação pela Impacta, né? É apaixonado por todos os temas ligados à inovação e já atuou em transformações em grandes empresas como o Walmart, Via Varejo e o Banco Itaú. Bem-vindo, Jair, é um prazer a gente discutir o tema de OKRs aqui com você e também com a Aninha. Para quem está nos ouvindo, vocês podem interagir durante todo o tempo no chat e fazendo comentários ou algum exemplo do que os palestrantes forem falar, vocês podem interagir durante o chat para que a gente possa ver o que está interessando vocês mais, os comentários positivos. As perguntas, durante o evento também você pode colocar elas no chat, ou no final a gente vai abrir um debate
e vocês poderão fazer as perguntas diretamente aos palestrantes, abrindo a sua câmera, quem se sentir à vontade, e abrindo o seu microfone também. Então, nós começaremos pela Evolve, que vai falar um pouco sobre OKR de forma geral, como implantar e qual a grande vantagem de trabalhar com isso. Logo depois, a Aninha conta o case do Brain, mostrando um ferramental que a gente utiliza tanto para a cocriação dos OKRs a partir do desafio estratégico da empresa, quanto o dia a dia no acompanhamento dos times. E mais no finalzinho, Sabrina vai fazer a moderação das perguntas e, no final, fazer um convite especial para vocês. Então, desde já, muito bem-vindos e que a gente possa ter um excelente webinar. É com você, Jair. Primeiro, muito obrigado pela introdução, hein, Leandro? E outro ponto é que é um prazer falar sobre isso no meio da tarde, né? No dia 6/10, 4h11, falar sobre um tema que eu gosto tanto, que é cultura de resultado e, especificamente, como que eu entrego mais resultado. Então, falar sobre isso é maravilhoso. Não tem nada melhor do que fazer isso agora. Vou compartilhar minha tela com vocês. Eu tenho sérios problemas com o Zoom, então eu vou perguntar se minha tela está aparecendo. Alguém dá ok? Minha tela está aparecendo? Está. Então vamos lá. Vamos lá, meia horinha de conteúdo para vocês. Eu sou o Jair Romano, esse cara que o NASA comentou. Eu sou fundador da Evolve e da Umanir. A Evolve ele já comentou que é uma consultoria focada em entregar resultados reais. A Umanir é uma startup de recrutamento e seleção focada no público feminino. Sempre adorei construir coisas desde criança. Sou apaixonado aí por transformação digital, né? Passei por grandes empresas, ajudei a mudar grandes empresas, e foi quando eu decidi empreender, fundar a Evolve para levar essa experiência para outras grandes empresas, e aí as empresas nos procurando, então sinal que elas querem mudar, né? E hoje procuro ajudar empreendedores que estão iniciando seus negócios a entregar mais resultados, ter mais lucro e evitar desperdício. Falar sobre o OKR, primeiro a gente precisa estabelecer um ponto. A gente precisa mudar somente o que está errado e conservar o que está certo. A gente tem uma ânsia quando falam num processo de transformação de que a gente precisa mudar tudo. E não é verdade. Às vezes as coisas estão funcionando em determinados aspectos e você precisa conservar o que está certo e focar no que precisa mudar e que está errado. Se você levar a transformação, uma mudança para a cultura de resultado de uma maneira revolutiva, você vai acabar desperdiçando muito tempo e dinheiro. Então, primeiro, faça uma mensuração do que está certo e mantenha. Não é sempre que tudo está errado. Resultado é sempre muito mais importante do que esforço. Não adianta vangloriar aquele trabalho exaustivo de várias horas por dia se você não entrega resultado. No final, você vai estar desperdiçando muito tempo e dinheiro da sua empresa e vai estar provavelmente tendo sobreposição de tarefas com o seu colega. Então, geralmente, o primeiro passo para aceitar que eu preciso mudar é levar em consideração que resultado é sempre muito mais importante do que esforço. E para implementar uma cultura de resultado... E travou minha tela? Não travou, não. Ok. É o Zoom aqui que está me matando. Você precisa ter foco no prêmio, sempre focar no que você quer como resultado. Você precisa direcionar esforços para atingir esses resultados. Então, focar em todo o resto é desperdício. E você precisa otimizar recursos. Sempre que você começa uma gestão por metas, por objetivos e resultados, você precisa ter foco num prêmio específico. E aí todos os seus esforços devem ser para esse prêmio específico. E você precisa otimizar os recursos para conseguir. Você precisa fazer muito mais com muito menos recursos. E óbvio, você tem que celebrar. Sempre que um resultado é atingido, é momento de celebrar. Se o objetivo é criar uma cultura de resultado, você não deve cair no hype da inovação e da transformação digital. E geralmente ela é alastrada, essa palavra, pelo empreendedor de palco, que é aquela pessoa com uma boa aparência, de fala cativante, que te aprisiona, geralmente, com aquela fala, que tem uma ótima retórica, e que ganha a vida dando palestras e escrevendo livros sem ter conhecimento prático e talvez necessário para embasar as suas afirmações. Então, não caia no hype. Procure alguém com conhecimento, alguém que já fez algo e que realmente tem conhecimento prático de como mudar as coisas. Só quem sofreu fazendo tudo errado, né, vai conseguir começar a fazer o certo. Seu tópico.
você precisa ter, não pode ter objetivos inatingíveis, porque você pode acertar de vez em quando ali próximo, né? Só que seu time se desmotiva muito, porque você coloca um objetivo inalcançável, o seu time vai batalhar muito para ir atrás daquele objetivo e não vai conseguir. E no fim, as pessoas irão se desmotivar ao invés de ficar motivadas em encontrar resultados. E você deve aceitar que o problema é sempre maior e mais importante do que a solução. A gente tem que resolver a vida dos nossos clientes e não defender o quanto a nossa ideia é genial. A gente cria um produto, né? Cria um produto e se apaixona por ele, geralmente. E, às vezes, a gente acaba esquecendo que o nosso cliente quer comprar algo que não é o nosso produto. E a gente se apaixona tanto por ele, acredita tanto naquilo que a gente criou, que a gente acaba tirando da equação o principal interessado, que é o cliente final. Eu costumo dizer que você não tem que vender o que você quer, você tem que vender o que o cliente quer comprar. Aí sim você vai ter resultado. Se você continuar vendendo o que você acredita ser o certo, você não vai muito longe e vai se tornar irrelevante para o consumidor digital. E você acaba ficando que nem o Smigol, protegendo aquilo que você acha que é maravilhoso e está te consumindo, né? Você não pode dar Ctrl+C e Ctrl+V, copiar o modelo de um livro ou guru de uma outra empresa. Porque o que funciona para o Spotify pode não funcionar para a Brain, pode não funcionar para você que está escutando aí esse webinar essa hora. Então, não existe, o tamanho único não serve em todo mundo. Entenda primeiro quais são as suas fraquezas e comece a atuar nelas. Como criar uma cultura de resultado? Você gerencia apenas o que você mede. Sem métricas claras, é impossível entender se os resultados foram alcançados. Então, tenha muito claro o que você quer medir e o que você quer alcançar. Você precisa ser transparente. Deve estar visível para a empresa inteira todos os objetivos e os KPIs da empresa, do CEO ao estagiário. O CEO tem que ter backlog nesse processo de transformação para uma gestão de resultados. Você precisa ser objetivo. Você tem que tomar decisões baseadas em dados e não em opiniões. De achismos, o LinkedIn e os gurus estão cheios por aí. Seja sempre objetivo. Você precisa ser comprometido. Não espere que as pessoas estejam motivadas o tempo todo. A motivação é muito volátil. Tem dias que você acorda sem vontade de fazer o que você precisa. Mas, se você tem comprometimento e disciplina acima de tudo e um método para perseguir, você vai atingir resultados independente da sua motivação do dia. E qual é o método para implementar uma gestão por resultados? São os OKRs. E o que você sabe não é o mais importante. A execução é o que importa. Está cheio de gente com muito talento, mas com pouco esforço, e acaba não conseguindo muito. Então, o que você sabe deixa de ser tão importante nesse momento. E como você faz é o que mais importa. Objetivos e resultados chaves. Eles buscam excelência na execução. E eles são a palavra-chave na gestão por sistema de objetivos. Objetivo é sempre a direção. E os resultados chaves devem ser sempre medidos. Você precisa olhar para os resultados chaves e saber se sim, não, eles foram atingidos. Simples assim. Se eles foram atingidos, você sabe. Se eles não foram, você sabe. Se for complexo, lê um que resulte, ele está errado. Objetivos e resultados chaves. Os famosos OKRs. São um sistema simples para definição de metas. Para organizações, para times e para indivíduos. O objetivo é sempre o que queremos realizar. Sempre. Os key results, ou os resultados chaves, são sempre como nós vamos fazer aquilo acontecer. E o porquê? Equipes transformadoras mesclam as suas ambições com paixão e motivação. Um objetivo é sempre significativo, concreto, orientado à ação e inspirador. Sempre. Os resultados-chave são sempre específicos, delimitados pelo tempo. Agressivos, mas realistas. Lembre-se, você não deve ter metas utópicas. Tem que ser sempre algo que possa chegar. Difícil, sim. Agressivo, sim. Mas impossível, não. Mensuráveis e verificáveis. Se o seu objetivo é conseguir 1.000 clientes por mês, você tem que olhar para o que results e entender. Atingir 900? Então não atingir 1.000 que results. E qual é o caminho para isso? Você precisa ter propósito. O seu time precisa acreditar que todas as atividades contribuem diretamente com os objetivos da empresa. É fundamental que toda empresa consiga responder. Quais são as prioridades da empresa hoje?
e o que eu estou fazendo para garantir os objetivos da organização. Porque sem propósito, você não vai muito longe. Se a pessoa que faz o dia a dia da entrega está lá no operacional, está lá no time, entregando o que o seu cliente final quer, e começa a entender que o que ele está entregando não está mudando o ponteiro da empresa, o propósito dele vai acabar. Ele vai começar a perceber que o que ele faz não muda muito o jogo da empresa. E aí ele começa a entregar menos, começa a ficar desmotivado. E aí não adianta você criar um escritório todo colorido, cheio de puff, escorregador de um andar para o outro, as pessoas fazendo ciranda, se as pessoas não têm propósito. Isso acaba sendo apenas um reforço. Então, eu preciso sempre garantir que as pessoas acreditem no que elas estão entregando. Como todo... Deixa eu ver se tenho tempo ainda. Tenho tempo. Quando a gente olha e fala sobre OKRs, todo mundo acha que a ordem de importância para a implementação dos OKRs é sempre estratégico no topo da pirâmide, tático no meio da pirâmide e o operacional embaixo da pirâmide. Por quê? O estratégico controla o budget da companhia, muitas vezes. O tático tem uma visão holística do que toda empresa quer entregar e o operacional apenas faz. Mas, na realidade, a ordem de importância não é essa. A ordem de importância é essa. O operacional tem o mesmo peso do tático, que tem o mesmo peso do estratégico. Mas percebam que eu dei uma invertida nessa pirâmide. Sem as entregas do operacional, sem os KPIs do dia a dia, sem mexer o ponteiro na sua hora de trabalho, sem entregar resultados de verdade, você não muda uma companhia. Você não consegue entregar a estratégia que a companhia tem que entregar. Você não consegue aumentar um lucro em 25% no ano de uma companhia se o operacional não entregar o que precisa. E o operacional entregar o que precisa está muito ligado a escutar o que o cliente final quer. Quando o operacional faz um ótimo trabalho de CX, quando o operacional faz um ótimo trabalho de validação de produto, quando o operacional faz um ótimo trabalho de prototipação, de detalhamento técnico do que foi prototipado e dessa entrega com sucesso e entrega o que precisa ser entregue com propósito, o estratégico, por consequência, vai entregar o que precisa entregar para a companhia tudo como um todo. Percebem-se que para implementar OKRs, a gente fala muito de uma estrutura que favoreça a implementação de objetivos e resultados chaves do que qualquer outra coisa. Porque a cultura vem depois da estrutura. Se você tem uma estrutura que favorece o comando e controle, ela vai sufocar a inovação e a agilidade. Quando eu tenho uma estrutura assim, onde todo mundo tem uma importância e o operacional toma a frente do que precisa ser entregue, e óbvio que o estratégico precisa ter responsabilidade e proteger para que a inovação e a agilidade floresçam dentro da companhia, a gente percebeu na fala do Leandro aí quantos anos que a Algar vem falando sobre inovação aberta, conexão com startups, gerar novos produtos, fazer esse tipo de iniciativa a esse horário no meio da tarde. Então, quando as pessoas dentro da Brain têm liberdade para fazer isso acontecer, o jogo realmente muda. Eu estou sempre atrás de inovar. E eu tenho certeza absoluta que a hierarquia da Brain proporciona isso. Porque eu tenho certeza, se fosse o NASA cheio de ideia, mas alguém acima dele desse pouca importância e não liberasse o tempo dele para que isso acontecesse, não ia acontecer. Então, percebe-se que a cultura é importante, óbvio, mas ela vem depois de uma estrutura que favoreça a transformação. Eu trouxe para vocês um exemplo muito claro de como é um OKR. E de quebra, já como que ele tem que ser em toda a companhia. Vamos olhar aqui, eu tenho o CEO de um time de futebol. E o objetivo desse CEO do time de futebol é fazer mais 30% de dinheiro para os acionistas. Quais são os resultados chaves desse CEO? Número 1, ganhar um campeonato nacional. Número 2, encher 90% das arquibancadas. Por quê? Na organização dele, se ele ganhar um campeonato nacional e se ele encher 90% das arquibancadas durante o campeonato, ele vai trazer 30% a mais de dinheiro para os acionistas.
Esses key results do CEO, estão do lado direito aqui do quadradinho dele, se tornam objetivos para o treinador. Qual que é o objetivo do treinador? Ganhar um campeonato nacional. E quais são os KRs para ele conseguir atingir esse campeonato nacional? Número 1, ter o melhor ataque. Número 2, ter a terceira melhor defesa. E número 3, obter 9 pontos a cada 4 jogos. Né? A cada um jogo você ganha 3 pontos no campeonato de futebol. Então, seguindo a média, se eu obtiver 9 pontos em 4 jogos, perder apenas um jogo, eu vou ser campeão aí do campeonato nacional. Esses KRs do treinador se tornam objetivos para o time, para os indivíduos do time. Então, eu tenho KPIs aqui importantes. Eu tenho o objetivo de ter o melhor ataque do campeonato, pro ataque, e o KR desse ataque é ter uma média de 2,5 gols por jogo. De defesa, eu tenho como objetivo ter a terceira melhor defesa do campeonato. E o KR de ter a média de tomar 0,7 gols por jogo. E o time como um todo obter 9 pontos a cada 4 jogos, que é meu terceiro KR aqui, e o KR do time se torna não levar gols de 2 em 4 jogos. Porque se eu não levar 2 em 4 jogos e eu tenho um ataque positivo, uma defesa positiva, eu, por consequência, vou conseguir atingir os meus objetivos. Se eu atingir os objetivos de cada um dos membros aqui, eu resolvo o objetivo do treinador. E se eu atinjo o objetivo do treinador, por consequência, um KR do CEO já venci. Percebam que o nível mais importante dessa implementação foram o operacional. Foi quem coloca a mão na massa todo dia. E eu tenho o segundo KR do CEO, que é encher 90% das arquibancadas. Isso fica por conta do head de marketing. O objetivo dele é encher 90% das arquibancadas. KRs que ele mensurou aqui, contratar 3 jogadores de destaque, 3 craques, ter 70% dos jogos televisionados e dar destaque aos 3 jogadores que foram contratados. Isso se torna objetivos para o olheiro, que é contratar os 3 jogadores de destaque. Qual que é o KR dele? Visitar 10 times de sucesso. Porque, segundo ele, se ele visitar 10 times, ele vai encontrar 3 ótimos jogadores. Do Relações Públicas, o objetivo é ter 70% dos jogos televisionados, que era um KR aqui do head de marketing. Qual que é o KR dele? Oferecer 5% de cashback de todo o lucro para as emissoras. Se ele conseguir isso, ele vai conseguir ter uma negociação melhor, ele vai conseguir aparecer em mais jogos. E do cara do marketing aqui é dar destaque aos 3 jogadores. O KR dele é ter 100% de tráfego pago nas postagens sobre esses jogadores. Percebam coisas aqui. Todo KR, eu olho para ele e sei se ele foi batido ou não. Todo KR. Desde a operação, passando pelo nível tático e chegando no executivo aqui, no estratégico. Se eu não obtiver 9 pontos a cada 4 jogos, eu não atingi um KR. Eu olho para ele e sei, conforme eu falei na introdução de OKR. Se o CEO não encher 90% das arquibancadas, ele não traz 30% a mais para os acionistas. Então, é tudo muito claro dentro dos OKRs. Eu não preciso, para me transformar em uma empresa digitalmente promissora, deixar complexo o que é simples. A implementação dos OKRs é algo simples. Eu só preciso de disciplina para seguir. Quem complica o que é simples não tem espaço nesse nosso novo mercado digital. Opa. Vocês percebem que quando uma empresa está interligada, está integrada como um todo, é muito simples obter resultado. Como eu falei, a implementação de OKRs é algo simples, não é complexo. Quais são as cerimônias de acompanhamento? Por quê? Não adianta você definir OKRs, ter todo um trabalho para implementar OKRs, como o Algar vai falar agora, depois de mim, se você não tiver cerimônias para acompanhar. Você não tiver ritos para que você olhe para esses OKRs e veja se você está no caminho certo. Por quê? É normal, durante o caminho, os planos mudarem. O seu concorrente pode começar a ganhar mais do que você. Algum time seu foi desfalcado. Você não entregou um OKR um QR em algum momento. Então, você precisa remanejar o fluxo. Então, para isso, existem as cerimônias de acompanhamento. Quais são as cerimônias? E aí é um exemplo que eu gosto de aplicar e não necessariamente é o único caminho. Eu preciso ter uma cerimônia de formulação para definição dos OKRs a cada ciclo, a cada 3 meses.
Eu preciso de uma cerimônia de validação para transparecer e validar os OKRs da empresa para diretorias e times. Eu preciso de uma cerimônia de progresso para avaliar a relação do que está sendo feito, do esforço, com o que está sendo alcançado, que é o resultado, que é muito mais importante do que esforço. Se eu estou trabalhando demais, se o meu capacity está estourado, se o meu time está tendo burnout, se as pessoas estão indo embora e eu estou tendo um turnover elevado, o meu esforço está elevado e eu não estou entregando resultado. Então, sempre o resultado tem que ser muito maior e mais positivo e mais valorizado do que esforço. E, no final, uma cerimônia de legado. Eu preciso apresentar os resultados do que foi entregue dentro dos QRs por quarta, gerar aprendizados sobre eles, sobre as conquistas e derrotas do ciclo. E aí eu vou saber o que fazer. Vou saber qual é a direção que eu tenho que seguir. Mas o último ponto e mais importante dessas cerimônias, celebração. Sempre que eu termino um ciclo e tenho uma entrega tanto positiva quanto negativa, eu preciso celebrar. Eu preciso reunir o time, eu preciso comemorar, eu preciso brindar aquilo que aconteceu, eu preciso encher o time de propósito pelo que aconteceu. Se isso não acontece, as pessoas murcham. As pessoas, entreguei, legal, mas eu não comemorei. Comemoração é um marco muito importante e deve ser celebrado. Cada pequena conquista tem que ser celebrada e comemorada dentro da implementação de OKRs. Um exemplo aqui, deixa eu ver se eu estou no tempo. Estou no tempo. Um exemplo aqui de times de recorrência para essas cerimônias é cerimônia de formulação ser sempre trimestral, a cerimônia de validação também ser sempre trimestral, a cerimônia de progresso ser semanal, porque numa semana muda muito. Então, toda semana eu preciso parar no final da semana, olhar para o que aconteceu e saber o que está acontecendo e saber se eu estou indo em direção aos resultados que eu preciso. Se não estou, o que eu faço? E a cerimônia de legado, trimestral também, para fechar um ciclo. Fechei um ciclo, entreguei, fui feliz, meu time está de parabéns e vou celebrar isso. Deu tempo. Super no tempo. Eu corri aqui, mas consegui. Respira agora, Jair. Maravilhoso, super dentro do tempo e muito rico esse conteúdo, né, Jair? Assim, além de mostrar a importância, né, de construir isso, achei super bacana o exemplo que você trouxe da questão do CEO, né, como que a gente joga isso realmente para quem, né, vai pôr a mão na massa, foi super legal. E aí, só falar para o pessoal, quem tiver dúvida, gente, pode mandar aqui no chat, ou se quiser abrir o microfone. No final, a gente vai ter um momento, assim, de bate-papo com o Jair junto com a Ana também, tá? Então, quem quiser pode colocar aqui. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, né, vou convidar a nossa chapter leader, né, do nosso capítulo de Scrum Master aqui no Brain, né, a Ana Paula, para também falar um pouquinho sobre o tema para a gente. Boa tarde, gente. Vou tentar ser tão boa quanto o Jair, né? Então, vai de uma forma mais simples, né, Jair, que eu não sou tão chique quanto você. Mas eu vim aqui para contextualizar para vocês, né, que o Jair, ele falou muito, né, sobre o que é a importância, sobre o que é, e eu trouxe para vocês o contexto de como aplicar, como nós aqui no Brain aplicamos. No final do ano passado, né, em outubro aproximadamente, nós tivemos uma reestruturação das tribos aqui no Brain. E isso nós tivemos novas pessoas, novas ações dentro da tribo, e isso num primeiro momento, né, nos primeiros meses, a Sabrina é dessa época, o Nasa também, nós percebemos que estavam sendo feitas várias coisas, as pessoas estavam altamente sobrecarregadas, mas a gente não entendia qual era o propósito, qual era o objetivo, o que tinha vinculação com o trabalho das pessoas, realmente o que valia a pena focar, né? Então, a gente teve esse momento e em janeiro desse ano nós resolvemos, né, implementar os OKR, né, na tribo. Foi justamente no primeiro dia que começou nosso dia de trabalho em 2021 que nós resolvemos implementar. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo mesmo de como que nós implementamos isso. Eu vou projetar. Assim como o Jair, eu não sou muito boa com ferramentas, principalmente o Zoom. Tá? Eu vou te dar um conselho aqui, ó, Ana Paula, rapidinho, antes de você começar. Quando você compartilhar a tela, a sua tela do Zoom vai diminuir algumas pequenas janelas e vai cobrir a sua apresentação. Eu não conseguia ver nada. O Zoom é complicado. Tá bom. Vocês conseguem ver? Eu tô vendo vocês aqui no cantinho e a tela. Tô vendo. Estamos vendo, Ana.
Então, qual que foi o primeiro passo que nós identificamos? A gente tinha que fazer algo para implementar de uma forma simples, né, de uma forma colaborativa, e que todo mundo realmente entendesse esse propósito. Para um primeiro passo, né, que nós aqui chamamos de elaboração, mas o Jair até mostrou aí que é um momento de formulação, que seria tipo planejamento mesmo. Como planejar o que a gente vai fazer? A gente utilizou a ferramenta Miro, a gente usa muito a ferramenta Miro, eu super recomendo para quem gosta de trabalhar de uma forma colaborativamente. Nós fizemos aqui, né, colocamos um templatezinho, né, o que seria os OKRs, pensando na forma de estratégia e na forma de tático trimestral. Não era essa carinha bonitinha, gente, isso aqui evoluiu. Para quem estava lá na época, era isso aqui bem feinho mesmo, mas o que interessava é todo mundo ter o conhecimento. Com o passar dos trimestres, nós evoluímos, então eu trouxe uma versão mais bonitinha, mais otimizada para vocês. E qual que foi o primeiro passo? A gente não fez a reunião de cara. O primeiro passo, como não era o OKR, não fazia parte da estratégia da empresa, né, não fazia parte do nosso dia a dia, era a primeira área que estava implementando, eu reuni, né, com a minha líder direto, né, a nossa Tribe Leader, e a gente pegou, olhando os objetivos estratégicos da empresa, né? O que está para o ano de 2021 de objetivo estratégico? E como nós, como área, como tribo, podemos contribuir? Qual que é o nosso objetivo anual estratégico? Colocamos isso de uma forma visual, então, assim, estava claro na cabeça dela, mas eu acho que o bacana disso é trazer para um linguajar que todo mundo entenda. Então, a gente colocou de uma forma simples e com números, de uma forma tranquila, tanto o objetivo como os KRs da nossa tribo. Tivemos esse primeiro momento, eu e ela, deixando isso de forma clara, e passamos para um segundo momento de trazer junto à equipe. Esse momento junto à equipe, ela trouxe a visão estratégica da nossa área, qual que é o objetivo de 2021, quais são os KRs da nossa área perante esse ano, e a partir desse momento, os nossas, né, a gente tinha algumas frentes, né, então são frentes de entregas, é como se fosse sub-áreas, cada uma tinha uma entrega específica. Então, analisando o objetivo da tribo e os KRs, cada um avaliou e contribuiu, gerou uma discussão nesse momento de ajustes, de entender o que é factível, o que não é, o que realmente faz sentido com essa estratégia. Então, gerou um momento de discussão com a participação da liderança, das pessoas, e foi colocado pensando no ano, o que eu consigo, de janeiro a março, nesses próximos 3 meses, contribuir de entregas. Então, foi um momento que o time, ele mesmo formulou, olhando para da área, como que ele poderia contribuir. E aí, voltando, fazendo um link lá com a teoria, porque fala que os OKRs, eles não podem ser totalmente top-down, vir 100% da liderança e as pessoas têm que só cumprir. Aí seria realmente só fazer a execução das tarefas. Ele tem que ser feito de forma colaborativa. Então, recomenda-se 40% venha realmente da liderança, de uma forma estratégica, e os outros 60% seja feito de forma colaborativa com a equipe. Então, nós fizemos desse momento, né? Então, estratégico foi, a liderança trouxe, inclusive ela fez alguns ajustes importantes com a colaboração do time, e nós, nesse período, nós gastamos um período, né, um período da manhã para fazer, saiu os objetivos e KRs do trimestre. Terminando esse momento que seria um momento de planejamento, elaboração ou formulação, nós combinamos nessa reunião que os próximos momentos, a gente teria um momento de acompanhamento, que é a questão de ver o progresso, que a gente chama aqui de check-in. Então, nós combinamos de fazer check-ins, né, quinzenais. E para esse check-in quinzenais, nós fizemos uma forma de acompanhamento bem simples, é uma planilha de Excel, não sei se está todo mundo conseguindo ver. Mudei de tela aqui, deu para ver todo mundo aí? Só para Deu ter sim, certeza. Ana, estamos bem. Ok. Que é uma planilha simples que pode ser feita, porque qual que é a intenção? A gente não queria burocratizar, gerar sistema e complicar a vida das pessoas, teria que ser uma forma bem simples. E esse check-in, gente, não é de horas, 2, 3 horas, não. São momentos rápidos, né, de 20, 30 minutos no máximo. Qual que é a intenção? Ver a questão do OKR, a gente entender como que a gente vai medir, o responsável, qual a meta. Então, por exemplo, conseguir 1.000 clientes, por exemplo, o nosso valor base hoje é 500 e o nosso valor alvo é 1.000. Então,
até a data do check-in, né, que é quinzenal, o que a gente conseguiu para a gente medir o progresso. Mas o mais importante não é somente medir, né, a questão de se está cumprindo ou não o OKR. Nossa intenção também, nesses check-ins que nós fizemos quinzenais, é ver como é que está o grau de confiança do time para alcançar aquilo. Realmente vai ser alcançado, está tranquilo, tem algum impedimento, tem alguma coisa desconfortável? É justamente para a gente começar a mitigar os riscos e os problemas. Por quê? Porque se a gente não ter esse momento, as pessoas falam, não está cumprindo, mas vai dar. Mas você acha realmente que vai conseguir? Teve algumas situações que as pessoas colocaram, não vai conseguir, por isso, por isso, por isso. Não vai conseguir porque eu não tenho braço. Não vai conseguir porque mudou a estratégia da empresa. Então, são momentos que a gente acompanha quinzenalmente para justamente tomar uma ação, não esperar o trimestre acabar para perceber que realmente não era factível. Então, a gente tinha tempo hábil para poder tomar alguma atitude. Dessas reuniões saem algumas situações que colocava que o grau de confiança era baixo, ou que o time se pronunciava que, assim, que precisava de ajuda, saíam algumas ações pontuais. Então, nós fazíamos esse acompanhamento quinzenal de uma forma bem simples, visual e clara, já com um pedido de ajuda. Terminando esse ciclo, né, que é o período de check-in, de acompanhamento quinzenal, no final, né, do trimestre, nós temos um momento de ver os resultados, que é o legado, né, que foi mencionado. Então, a gente chama de resultados mesmo, celebrar mesmo. Então, o que nós fazemos, né? Nós olhamos, né, se cada um cumpriu, cada frente, né, se cumpriu ou não cumpriu. É um momento mesmo de um PPT simples mesmo, falando, e nós colocamos algumas metas, né, assim, nada vinculado ao financeiro, são metas mesmo de dias de folga, por exemplo. Então, por exemplo, se cada frente, né, que estava aqui dentro conseguisse cumprir, ganhava um dia de folga. Se toda a tribo conseguisse cumprir, então ganhava mais de um de folga. Então, todos ganhavam 2 dias de folga para tirar quando quiser, a qualquer momento, para poder celebrar esse momento. O porquê que nós fizemos isso, gente? Porque, assim, por mais que a gente tenha frentes diferentes, né, ações diferentes, a gente começou a perceber que os KRs começou a gente ver que existia interdependência entre essas frentes. Então, existia a frente, por exemplo, da Sabrina de comunicação, que dependia da outra lá da parte de empreendedorismo, que se não fizesse, impactava ela diretamente. Então, começou a expor essa dependência entre as frentes, começou também a ver que as pessoas, por mais que ela tivesse na sua frente, cumpriu 100%, a outra frente, 3 lá não estava cumprindo, se disponibilizar, ajudar a compartilhar, pensando no espírito de equipe. Também entender, né, que por mais que fosse frente diferente, a gente tinha um único propósito. E o mais importante também, que eu acho que deu um direcionamento muito grande para nós, é que a gente viu que tinham muitas coisas estavam sendo feitas e que realmente não estava gerando valor com o objetivo estratégico da nossa tribo, com o objetivo estratégico da empresa. Então, começou a dar visibilidade, da gente focar no dia a dia no que realmente traria de valor. Terminando esse momento aqui de ver os resultados, de comemorar os dias de folga, a gente faz um momento mesmo de entender, né, o que deu certo, porque, assim, você implementou um trimestre, não significa que ele está perfeito, você vai aprendendo a cada trimestre, então você vai evoluindo, vai identificando, vai fazendo modificações, igual eu citei aqui, nossa primeira planning foi essa imagem aqui, que hoje é um pouquinho confusa, a gente foi fazendo aprimoramento, fomos melhorando a planilha, a forma de celebrar, então a gente faz um momento como se fosse uma retrospectiva mesmo, das pessoas agradecer, né, quem realmente contribuiu, aquele colega que realmente fez diferença, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode melhorar, no sentido da gente como equipe, né, melhorar para o próximo trimestre e garantir que seja de uma forma mais colaborativa. Terminando, né, todo esse processo, automaticamente a gente começava todo o processo de planning, né, então é um ciclo que a cada trimestre que nós fazemos aqui no Brain, né, a gente vai melhorando, vai adaptando, vai desenvolvendo essa questão de transparência e colaboração. E Ixi, eu compartilhei a tela errada, né? Tá vendo agora?
Pronto. Tá dentro dos OKRs que a gente está vendo antes. Ok. Então, assim, o que eu trago assim, de experiência, né, para vocês, de o que foi bacana nesse ciclo, né? Além de a gente conseguir estar alinhado aos objetivos e estratégias da empresa, da tribo, a gente tem um direcionamento mais claro, a gente entende o porquê que nós estamos fazendo, o que nossa atividade diária ela está impactando diretamente na estratégia da empresa e também na do colega. A gente entende também que a gente precisa ter uma visibilidade um pouco mais próxima. Esses check-ins, eles são importantes porque a gente consegue mitigar riscos e também tomar ações mais rápidas de contorno, e muitas das vezes até de entender que aquela estratégia não faz mais sentido, porque mudou alguma coisa de estratégia da empresa ou do mercado. Então, a gente toma ações rápidas e também melhora muito a comunicação, tanto da liderança com o time, como do time para a liderança. Então, dá a comunicação do que precisa ser feito da liderança fica mais clara, e o time também tem uma voz para falar, ó, esse objetivo estratégico, para ele acontecer, precisa disso, não é simplesmente isso. Então, tanto que no momento de criação que nós tivemos inicial, que foi trazido aqui pela nossa liderança, teve alguns objetivos que tiveram que ser ajustados, justamente porque o time trouxe uma realidade que a liderança não sabia. Então, compartilhando com vocês, esse aprendizado, né, o nosso case aqui do Brain, o que eu queria trazer também de informação para vocês, que não precisa esperar a empresa inteira implantar, você pode começar na sua área mesmo, no seu projeto, com a sua equipe, porque nós começamos na nossa tribo e depois as outras foram fazendo também, até que hoje no Brain a gente está disseminando para todos, né? Então está se tornando algo que está toda a empresa se contaminando, porque está vendo que está dando certo, porque a gente está indo para o quarto trimestre. Então começou algo no início do ano que está dando certo, não está perfeito, mas a gente está ajustando cada vez mais para melhorar. Então é isso, gente. Perguntas? Como é que eu paro aqui, Sabrina, de projetar? Vai ter um botãozinho para você em cima, parar projeção. Vê se você consegue ver em cima da sua tela, na barrinha onde está o zoom. Vê se você consegue ver, Ana. Ah, consegui. Parabéns para mim. Isso, pronto. Agora, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem mandar aqui no chat para a gente, por favor, para a gente perguntar. Aproveitem que estamos com 2 super especialistas no tema. Então, assim, eu tenho já minhas dúvidas anotadas aqui, eu vou começar, tá, dando gás, mas quem quiser ou perguntar no chat, ou fica à vontade para abrir o microfone também, interagir com a gente, vai ser super legal. Vou fazer primeiro uma pergunta para vocês, principalmente a Ana, que terminou agora falando muito, né? Implemente na sua área, comece assim. Então, assim, às vezes as pessoas podem ficar com muita dúvida. Ah, bacana, você está falando do Brain, você está falando da Evolve, são empresas, né, envolvidas com inovação, com tecnologia. Tá, eu trabalho numa empresa tradicional. Como que eu vou trazer? Qual que é a sugestão de vocês para começar empresas tradicionais a implementar os OKRs? A minha sugestão, assim, por mais que a gente trabalhe no Brain, que é uma empresa inovadora, é fazer algo similar. Não precisa implementar na empresa como um todo. Implementa numa área ou num projeto específico, vai acompanhando, medindo e vai dando transparência, comunicando esses ganhos para que ele se torne visível e haja aderência. Mas, assim, o mais importante, né, que eu vejo é que não pode ser uma lista de tarefas. O que eu vejo que empresas tradicionais, às vezes, elas pecam na implementação dos OKRs, é que elas pensam muito, vem muito top-down, né, vem aquela lista de coisas que a liderança faz e a equipe tem que correr atrás. Então, perde muito sentido, porque não interessa o que você faz, mas sim o resultado final. Então, o caminho não interessa, interessa o resultado final. Então, a minha sugestão, comece pequeno, comece com um projeto, uma área, vá medindo, faça esse ciclo de acompanhamento e vai mostrando essas evidências para a empresa, para que isso, aos poucos, vai tornando aderência. A minha sugestão aí, complementando, a Ana já falou brilhantemente como fazer isso, mas o que eu posso adicionar é o seguinte: geralmente empresas tradicionais, elas são muito focadas em resultados, em lucro, em como resolver aquele problema que está fazendo ela gastar mais. Então, escolha um problema que está causando algum tipo de impacto nessa empresa tradicional, faça e apresente os resultados para quem está ali em cima, porque aí a pessoa vai acreditar. Porque se você entrega alguma coisa e baseia seus dados e mostra para ela, ó,
está vendo aqui esse problema que a gente tinha? Implementei OKRs aqui, a gente perseguiu durante 3 meses e esse problema acabou. Fala, pô, então vamos crescer para outra área, né? Nunca pode, eu até comentei ali, você nunca pode levar a implementação de nada como algo revolutivo. Porque se você trata como algo revolutivo, você acaba gastando muito tempo e muito dinheiro para corrigir tudo que você fez de errado. Porque vamos codificar tudo numa empresa tradicional, vai dar muito errado. Vai gastar muito dinheiro com consultoria, vai gastar muito dinheiro com entrega que não foi feita, o cliente final não vai conhecer aquelas soluções que estão sendo entregues. Então, escolha um problema que está trazendo prejuízo, resolva com OKRs e demonstra para a empresa. E um outro ponto aí que dá para colocar, eu até escrevi no chat, que o OKRs dá para você aplicar até na sua vida, né? Eu quero gerar um negócio novo, do zero. Implementa OKR, eu quero conseguir um cliente por dia. Seu OKR é esse, para atingir 50 novos clientes em 50 dias. Um cliente por dia. Eu quero dar mentoria para 80 pessoas. O que eu preciso fazer para dar mentoria para 80 pessoas? Me especializar em um assunto, num KR ali. Me especializar em um assunto. Conseguir 10 clientes por semana. Fazer uma landing page que traga resultados. E implemente na sua vida. Ou quero construir uma casa, ou quero fazer uma reforma. Dá para implementar OKRs em qualquer tipo de negócio. E até para desenvolvimento profissional, né, Jair? Eu quero daqui a um ano chegar a tal patamar, então você pode realmente construir. E você até mencionou essa questão de projetos, né, porque quando você implementa de uma forma revolucionária, você tem muita resistência, que as pessoas não querem mudar. Então, se você for fazer algo de forma drástica, realmente você vai ter muita resistência, perde mais tempo convencendo as pessoas do que realmente trazendo resultado. E quando você já chega com o resultado, mostrando, é mais fácil ter essa aderência. Maravilhosas as dicas. E trazer isso para a vida pessoal também funciona muito bem, gente. Conheço muitas pessoas, então, metas até simples, entre aspas, né, gente? Mas emagrecer, melhorar a saúde, né? Então, vamos colocar isso, tem como transformar tudo isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, se alguém quiser? Oi, boa tarde, eu sou o Jobson, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Bom, primeiro que eu acho que emagrecer não é nada fácil, tá? Que eu queria saber o primeiro depoimento aqui. Isso é um OKR bem, OKR é desafiadora, então... Mas, brincadeiras à parte, eu queria ouvir de vocês como sair, né, da situação quando a OKR lá, que foi definida lá no exemplo do Jair, ou até mesmo aqui no segundo tema, foi definida, ela começa a se desdobrar para as KRs dos times, né? E o time não aceita, fala, putz, isso aqui é impossível, isso aqui não vai atingir. Então, fazer 2 gols no jogo eu não consigo, com esse time não dá. Então, como é que a gente sai do outro lado? Como é que a gente valida se de acordo com o desdobramento, como eu já disse, do pessoal mais importante, assim, que é o pessoal mão na massa, a operacional vai executar. Se esse time não mostrar engajamento, por vários motivos pode ser, mas vou me ater no exemplo de, putz, é uma KR que é inalcançável, né, inatingível. E aí, como é que a gente segue na mensuração? A gente mensura para ver que deu errado, a gente já recalibra. Como sair do outro lado nesse exemplo? Ficou clara a pergunta? O seu microfone estava muito ruim. Estava muito ruim o microfone, eu não sei se... eu entendi quando as OKRs são impossíveis de ser batida e o time tem uma resistência para fazer. Exato, o time, com o conhecimento que o time tem, fala, pô, isso aqui não dá, isso aqui não vai rolar. Ali até no começo ali da minha fala foi muito sobre você puxar a corda do time, mas não colocar objetivos inatingíveis, senão você vai acabar desmotivando o time. E como a Ana colocou brilhantemente, o time tem participação na definição dos OKRs. E durante lá a cerimônia de formulação que desceu do estratégico do tático, chegou no time, o time falou, vamos supor que esse KR que você está colocando aí, Jobson, seja fazer 30 deploys por mês, que é algo técnico, que é fazer um deploy a cada um dia. O time vai olhar e falar, não consigo fazer 30 deploys. Então, o time tem que barrar, chegou um OKR tático aqui de fazer 30 deploys, mas eu não consigo. Você quer que eu faça? Tem que contratar 300 outras pessoas, eu tenho que tirar tudo do meu backlog que está agora, eu vou ter que mudar o rumo do meu time aqui. É isso que você quer? Tenho certeza que com argumentos de que é impossível fazer e que você vai estar acabando desmotivando o time, o lado tático vai olhar e falar, realmente eu estou puxando a corda e estou estourando. Você concorda, Ana?
Concordo plenamente, assim, para o planejamento, que é aquele momento de formular, elaborar, é importante a liderança estar para trazer essa visão estratégica da empresa e também o time estar. Por isso que eu até mencionei que 40% desse momento dos OKRs vem da liderança, mas os outros 60% é o time que faz, porque é o time que vai executar. Então, é importante que nesse momento o time não fique calado, não sinta-se que tenha que fazer aquilo por obrigação, tem que expor os riscos, tem que expor se é factível ou não, negociar, porque se realmente é para fazer, ok, é para fazer, mas dos 10 aí a gente só consegue fazer 5 por esse tempo. Então, assim, tem que ter uma negociação muito, muito clara de ambos os lados, o que é realmente factível. Por isso que dos benefícios, né, dos ganhos do OKR para o time, não é só questão dos resultados, é a questão de ter transparência mesmo, de dar transparência se realmente é factível, se não é ser desafiador, então tem que ser desafiador, mas também tem que ser factível de ser feito, né, então Tech menciona que existem, né, metas, shots, né, que é aquelas que são difíceis, mas elas são factíveis de ser feitas, então o time, se espera que o time cumpra 100% delas, e também tem aquelas moonshots mesmo, que é aquelas, assim, muito desafiador, que, assim, vai ser muito difícil conseguir, mas aí não tem uma expectativa de cumprir 100%, aí a expectativa é que se cumpra de 60% a 70%, então, mas isso tem que ser uma negociação feita naquele momento de elaboração entre a liderança e o time, para justamente dar transparência, alinhar a comunicação, alinhar a expectativa de ambos os lados. Então, assim, não dá para trabalhar com OKR, né, com OKR, top-down. Então, assim, um dos fracassos das empresas tradicionais realmente é vir top-down e como lista de tarefas que as pessoas têm que fazer. Ô, Ana, eu queria fazer uma pergunta, na verdade era mais de forma colaborativa, né? Justamente nesse ponto que vocês tocaram de ser participativo, né? Ser colaborativo, quem está ali no dia a dia, né? Colocar a mão na massa e tal. No exemplo de vocês, que ferramentas, que metodologias que vocês utilizaram, assim, para conseguir engajar o time, para vocês conseguirem construir naquele tempo que vocês se propuseram? Teve alguma coisa que vocês buscaram referência de mercado, vocês criaram essas ferramentas, essas metodologias? Como é que foi? Assim, eu particularmente usei uma ferramenta que a gente já usava, que é o Miro, né, que é algo colaborativo, as pessoas conseguiam contribuir, e o Excel mesmo. Então, assim, eu não inventei nada, eu quis usar realmente coisas que o time já tinha no dia a dia, justamente para não tirar da rotina, de criar algo a mais, sabe? Então, eu usei o que tinha de ferramental que o time usava, uma ferramenta colaborativa para planejar, para ter visibilidade, uma ferramenta de Excel que já usava para a gente medir, e um PPT para a gente comemorar lá no final os ganhos, mas nesse sentido mesmo. Então, a intenção não é mudar a rotina do time, é usar o que já tem de uma forma bem simples, e o mais importante, além de tudo, é que isso tem que estar claro e visível para o time. Então, assim, não tem que ser, os OKRs não tem que ficar a serviço só nas reuniões, o time tem que estar todo momento olhando porque naquele dia, aquela atividade do dia ele está fazendo para aquele OKR, tem que ser transparente para todo mundo, tem que ser visível. Então, assim, não tem nada extraordinário, não. Eu, particularmente, não. Então, eu usei um Excel e um Miro mesmo para aplicar com o time. Só para complementar aqui, ali está no exemplo que eu dei do time, que a Ana colocou também, com papel e caneta você consegue fazer, né? Agora a gente está numa época que as pessoas estão trabalhando longe e tudo mais, e o Miro é ótimo para isso, né? Para todo mundo entrar ali no board e colaborar, mas num ambiente ali de normalidade, como a gente estava antes disso tudo acontecer, um papel e uma caneta você consegue reunir as pessoas numa sala, colocar ali objetivos, colar os post-its do estratégico, descer, colar os post-its do tático, chamar o representante de cada um dos times e começar a debater para construir os estratégicos. Tem um ponto importante daí, que são os KPIs dos indivíduos, né? Que aí, inclusive, também tem que chamar para entender se os indivíduos têm capacidade de tempo e técnica para entregar o que o operacional falou. E nada melhor para conseguir essas informações do que a simplicidade, né? Então, para resolver problemas complexos, tem que agir de forma simples. Ótimo, gente. Alguém aqui na sala tem mais alguma pergunta? Que senão a gente continua aqui, que eu tenho várias aqui anotadas, gente. Então, eu vou fazendo aqui. Quem quiser, fique à vontade para colocar no chat ou falar. Até na pergunta do Jobson, que vocês comentaram muito sobre a questão, né, de trazer o time, né, para essa construção do OKR, de saber desde o início. Mas aí eu tenho uma dúvida. Por exemplo, no meio do caminho,
A gente está vendo que o time não está performando, que não vai alcançar. E aí, qual que é a dica de vocês? Vocês mostraram as cerimônias, mas assim, como tratar isso? Como eu posso mudar essa meta no meio do caminho? Qual que é a dica de vocês para mudar? Quando realmente é o momento de mudar? Porque realmente tem algumas metas que são mais difíceis. Então, assim, como que vocês leem isso perante o trabalho que vocês já fazem? Então, assim, se for algo que uma pessoa do time não consegue, é por isso que assim, o check-in ele é importante, porque pode ser que seja algo específico que a pessoa não tenha conhecimento. Então, ela precisa de uma ajuda, de alguém para desenvolver, ou a própria pessoa do time, alguém do time se disponibilizar a fazer aquilo acontecer. Então, é a questão de compartilhar o conhecimento, e o check-in ele serve justamente para mapear isso, direcionar e ter um plano de ação. Se for algo da questão de pontual, de ter o conhecimento, se for algo realmente, que aquele KR realmente, ele não faz mais sentido, mudou a estratégia da empresa, não faz mais sentido, houve alguma mudança do mercado, o cliente não quer mais, então é algo que tem que ser realmente negociado com a liderança, é bom porque sim, a transparência não é só com o time, mas também com a liderança, porque todo mundo tem que ter visibilidade para onde a gente está indo e por que está acontecendo as coisas, né? E tomar essa decisão de realmente não fazer mais. Então, por isso que os ciclos dos OKRs, eles são de 3 meses, por isso que existe o check-in, justamente para se adequar às mudanças que acontecem, né, a todo momento, tanto na empresa quanto no mercado. Então, pode sim ter essas alterações, mas, assim, se for algo realmente que impacta diretamente da área da empresa. Agora, se for algo pontual, a equipe não está performando, aí tem que ser uma ação pontual junto para desenvolver as pessoas e ter braços, pessoas para ajudar. Boa, concordo. E o que eu posso somar nessa resposta é o seguinte: eu acredito que o grande charme dos OKRs está na operação, está no operacional, conforme eu falei aí. E a operação tem que ter KPIs específicos. Afinal, eu tenho os dias de trabalho ali, que eu produzo, que eu sou efetivo em alguma entrega, então eu preciso ter KPIs. E os KPIs têm que estar visíveis para toda a empresa. Então, o KPI da Ana, vamos supor que eu trabalhasse do lado da Ana, eu teria que saber quais são os KPIs da Ana e a Ana saber quais são os meus KPIs, para que se ela não estiver atingindo, eu saiba se eu posso ajudar, ou ela vem do meu, ela sabe que pode ajudar. Então, Sabrina, respondendo, eu acredito que, além de tudo que a Ana colocou, se você tem um controle diário das suas entregas, se você delimita o seu work in progress para 8 horas ali, ou sei lá quantas horas, 4 horas que você trabalha, e você sabe que você está todo dia percorrendo o objetivo que você tem que alcançar, né, que você definiu ali junto com a sua liderança, dia a dia. Se você não seguir um dia, você sabe que tem alguma coisa que já está errado. Vamos supor que você é da área de marketing. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui bem aberto. Eu sou da área de marketing e eu tenho que criar 30 lâminas de postagem lá do Instagram de algum cliente meu no mês. Criei uma num dia, criei uma no outro. Não criei uma na quarta-feira. Opa, não criei uma na quarta-feira. O que aconteceu? A pessoa do Photoshop não me entregou o que precisava entregar. A pessoa que gerencia a postagem não me entregou qual era o conteúdo da postagem. Então, eu já começo a identificar quais são os meus gargalos. E quando eu identifico quais são os meus gargalos dia após dia, eu começo a mitigar esse risco de não atingir os KRs. E óbvio que pode acontecer, Sabrina. Pode ser no último dia, você pode não ter tempo. Pode ser uma demanda que precisa que o líder da área aprove para subir em produção. Pode ser algo nesse sentido, mas aí está fora do seu controle, né? Então, por isso que por isso que eu tenho certeza que em todas as minhas experiências implementando OKRs, quem fez vento, quem realmente fez a diferença foi a pessoa da operação. Sem ela, nada funciona. Ótimo, gente. E vocês estão falando aí, né? Muito bacana trazer isso, né? De pensar, de acompanhar sempre essas cerimônias. E vocês dois falaram sobre a celebração, né? Que também é um momento muito importante. Mas aí fica uma dúvida, às vezes, quem está começando a implementar. Fiz todo o processo, desenhei e não dei 100% dos meus OKRs. Não foi 100%. E aí, é um fracasso? O que vocês têm para trazer aqui de opinião dessa questão? Assim, não dei 100% e foi ruim, não deu certo, é isso? Então, assim, a primeira vez que nós implementamos, né, nosso primeiro ciclo, é muito difícil cumprir 100%.
até um momento de aprendizado, e nós celebramos, porque a expectativa até da liderança nossa era que cumprisse 40% do que estava lá, e o time superou, porque acabou, de forma geral, lá, de cumprir 70%. Então, não foi 100%, mas os 70% era até mais do que se esperava. Então, assim, para uma área que está começando, uma empresa que está começando, dificilmente de cara vai ser 100%. Os OKRs são evolutivos, né? Eu tenho um ciclo de melhoria. Depois que você já implementa um certo tempo, já faz com uma certa... Assim, já está indo bem na questão dos OKRs, aí depende muito das metas que são colocadas, né? Igual eu citei, se for metas realmente difíceis, mas é possível, factível de ser realizadas, que são as hoopshots, é 100%. Então, o time, ele coloca até lá na hora do planejamento, quais são as métricas que eu vou medir? É 100%? É 80%? Então, o próprio time, em conjunto com a liderança, coloca lá o percentual que realmente vai ser aceitável para aquele OKR. E tem metas, realmente, que é para tirar o time, a empresa, da zona do conforto, para ser muito disruptivo, que aí realmente são as moonshots. Aí, realmente, é um acordo, ó, se a gente não vai conseguir o 100%, mas a gente vai conseguir 60%. Se conseguir 60%, nós conseguimos atingir. Então, depende muito das metas negociadas, e por isso que é muito importante, naquele momento de elaboração, não só colocar a descrição do que é o OKR, né? Qual que é o objetivo do OKR, é colocar o que é aceitável nesse período. É ser 70%, é ser 80%, é ser 100%? Então, é um acordo de trabalho, então, que tem que ser muito bem definido. Tá? Então, mas minha experiência, o primeiro ciclo, muito dificilmente se consegue o que é planejado, mas já é uma evolução. Boa, como sempre aqui, complementando o que a Ana coloca. Um ponto importante é que o fracasso é relativo na inovação, né? Inovação é um experimento, e no final você não erra ou acerta, você nunca perde, ou você ganha ou você aprende alguma coisa. Então, fracassar no OKR é quando você se colocou em risco. E se colocar em risco é um adjetivo positivo importante nesse cenário digital que a gente vive, né? Se eu me coloquei em risco, dei um passo de fé para começar a implementar OKRs e falhei, eu não posso errar de novo, óbvio, mas eu aprendi. Eu aprendi que eu puxei a corda do time demais, eu aprendi que eu puxei de menos, pode ser que o time alcançou 150% do que eu coloquei, e também seria um erro, né? Porque eu poderia ter conseguido mais, né? Eu poderia ter puxado mais a corda do meu time, né? Então, só complementando o que a Ana colocou, o fracasso é relativo na inovação. Inovação é experimentar. Se eu não me coloco em risco, eu não experimento. E se eu não experimento, eu acabo não errando. E aí eu não sou o que eu preciso ser, né? Se você acredita que o que você está fazendo hoje é algo que está 100% certo e que você está realmente na frente da sua concorrência, você está errado. Do outro lado, tem pessoas conversando que nem a gente está conversando hoje. Alguém está traçando estratégias para mudar a realidade da sua companhia. Você pega bancos centenários como o Itaú, está fazendo um esforço enorme para fechar a agência, para diminuir o passivo do banco, né? Criar bandeiras que competem com os bancos digitais. E aí, às vezes, executivos do Itaú não dão importância para os bancos digitais, né, de alguma entrevista de forma soberba, falando que o banco digital não tem regulação e tudo mais. Mas eu tenho certeza que daqui uns 5 anos, o Nubank está chegando ali perto do Itaú. O Itaú ainda continua numa soberba. Isso acaba passando, né? Então, assim, sempre quando a gente acredita que a gente está de 100% certo, alguma coisa, o nosso concorrente está fazendo alguma coisa também. Então, a gente precisa se mexer. E se mexer é dar o primeiro passo. E aí você pode errar, aprender com esse erro e fazer diferente no próximo ciclo, que nem a Ana colocou. Nunca ficar acomodado, né, Jair? Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? E arriscar é o que você falou, né? Não é fracasso, né? A gente também aprende, e se não conseguiu, como a Ana disse, a gente revê e continua e persiste, não desiste, né? Eu queria só ver se tem alguém aqui que quer fazer alguma pergunta, abrir o microfone, aproveitar os nossos especialistas. Tirem suas dúvidas, tá, gente? Aproveitem aqui que nós temos um time de peso aqui. E enquanto vocês pensam... Alguém quer falar? Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a Ana. E aí é uma continuação da sua pergunta. E
Vamos entender a resposta. Ana, você aprendeu mais implementando OKRs aí na Algar quando você errou ou quando o time acertou ali nas suas metas e fez a cerimônia corretamente? Onde você mais aprendeu? Os erros. Então, por exemplo, quando falta... Exemplificando, igual falou a questão assim, da pessoa não estar performando. Então, lá no segundo ciclo, a pessoa foi falando que estava bem nos check-ins, e faltando um mês um check-in para finalizar o OKR, ela falou que não tinha braço para fazer e não conseguia. E o que eu achei bacana é que outras pessoas que já estavam com os OKRs cumpridos, elas se colocaram à disposição para ajudar. Então, nesse momento, eu particularmente não tinha me atentado que lá na hora que a gente estava falando de folga, a gente estava olhando essa questão de folga, se cada um conseguisse. Aí surgiu a ideia, opa, que tal a gente colocar um pensando para a tribo conseguir, justamente para movimentar essa questão de pensar no colega, em colaboração. Então, assim, nesses momentos que a gente viu que ia dar errado, quando o time realmente não cumpriu, quando no primeiro ciclo a gente colocou a forma de escrever, não estava tão clara, até para o próprio time, a gente já teve que no segundo período escrever de uma forma mais simplificada, o time foi aprendendo, então foi nesses momentos que realmente eu estava implementando, fui percebendo algumas coisas, e o próprio time também, que a gente precisava evoluir. Por isso que a gente colocou no finalzinho lá aquela questão da retrospectiva, né? Porque, por mais que eu esteja conduzindo, nem tudo eu consigo ver, né? E ali surgiu muitos insights de como melhorar para o próximo. Então, assim, em vez de ser meia hora de check-in, vamos reduzir para 15 minutos, vamos ser mais objetivos. Então, foram surgindo muitos insights. Então, além dos insights do time, mas os erros nos permitiram evoluir constantemente. Então, foi nos erros que eu tive maior aprendizado. Eu fiz essa pergunta para provocar mesmo esse debate, porque, tirando eu, por exemplo, na vida e na carreira profissional, onde que eu mais aprendi foi quando tudo deu errado, né? Quando a primeira empresa que eu fui fazer uma transformação, nem chamava transformação digital na época, chamava mudar a forma de trabalhar, era uma multinacional brasileira extremamente burocrática, e eu entrei lá para fazer isso, deu tudo errado. Tudo. A liderança não queria fazer. Eles falaram, quero fazer, mas quando eu tentava fazer, não acontecia. E foi o que eu mais aprendi. Até hoje eu tenho ensinamento de como lidar com as pessoas naquilo, porque ninguém queria fazer, deu tudo errado, eu saí da empresa e fui para o Walmart. E aí eu já posso falar, fui para o Walmart. E no Walmart, quando eu mais... Aí deu muito certo a implementação, mas quando eu mais aprendi dentro do Walmart foi quando a empresa acabou no Brasil. Quando desligou o Walmart.com aqui no Brasil. Foi quando eu tinha que desligar a luz da empresa, né, que eu mais aprendi. Então, o erro, Sabrina, é o fator decisivo para você ter sucesso em qualquer processo de transformação, inclusive na implementação de OKRs. Muito bom vocês trazerem isso, porque às vezes tem essa questão, né? Eu errei, eu falhei, então não deu certo, e não tem isso, né, gente? A gente está aberto aí para pivotar, para pensar diferente, para continuar, para não desistir. E aí, mas lembrando, né, Sabrina, que sim, errar, aprender com o erro, ver o que pode ser diferente, não pode persistir no erro. Não pode continuar no erro, tem que mudar, né? Melhoria contínua. E aí, esses são os erros do caminho, mas muito se fala, quando se fala de OKRs, da questão da escrita, né? Que ela é muito importante. Então, assim, de dica, o que vocês têm de dica para não ter esse erro, né? Porque às vezes acontece muito isso, né? O time às vezes tem dificuldade. Como que eu vou trazer isso? Vocês têm algumas dicas para a gente? Jair, como eu falo demais, você quer começar agora? Eu deixo você começar. Senão eu tomo posse. Tô brincando. Então, assim, a minha dica é assim, na hora da escrita, né? O objetivo, ele tem que, igual o Jair falou, ele tem que ser aspiracional, inspirador, ambicioso. Eu exemplifico como que ele é o sonho, né? Você tem que escrever ele pensando o que eu quero conquistar. E eu geralmente recomendo, na hora da escrita, colocar um verbo, é conquistar, é lançar, aumentar, potencializar, é aquele sonho que você quer que ele seja feito. E ele não pode ser numérico, né? Ele tem que ser algo simples, objetivo, mas que represente aquele sonho que você deseja.
Já na questão do resultado chaves, na hora de escrever, aí sim não é mais um sonho, aí já realmente tem que ser um número, ou se não for um número, uma mudança de patamar, então eu estou saindo de X para tanto, então ele tem que ser algo objetivo, que seja possível de ser mensurado, mas também assim que ele represente de uma forma clara, não pode ser algo muito vago, então tem que ser, eu quero conquistar 1.000 novos clientes, né, 1.000 clientes, mas assim, eu quero 1.000 clientes, sair do patamar de 500 para 1.000 clientes desse projeto específico. Então, assim, é bom ser claro, objetivo, mas também ter uma forma de mensurar isso. Boa, já falou, mas aqui o que eu posso complementar é que o objetivo é sempre uma declaração clara da direção que a empresa deseja chegar, e o resultado-chave é meta com impacto direto. Então, um exemplo assim, um objetivo bacana de ter uma base de 1 milhão de clientes no estado de São Paulo. Está bem claro, eu quero ter uma base de 1 milhão de clientes no estado de São Paulo. Quais são os KRs para eu conseguir isso? Criar 5 parcerias com empresas estratégicas. Quais são as empresas estratégicas? Anota do lado. Aumentar em 20% o número de leads gerados no final do trimestre. Eu sei que eu preciso aumentar 20% o número dos leads que eu tenho gerados no final de cada trimestre. E eu preciso atingir 1 milhão de leads, ou 500 mil leads gerados por mídia paga. Os outros 500 vai ser por orgânico. Então, se eu tenho isso muito bem claro, eu sei onde eu quero chegar. E aí, a Ana já falou, eu já dei mais uma pincelada, mas novamente eu vou voltar no ponto. Simplicidade. Se você escrever de forma simples, não vai dar espaço para dúvida. Agora, se você tentar complicar, deixar complexo um negócio que é muito simples de escrever, você vai ter problema. Muito bom, gente. Então, hoje, assim, tivemos milhares de dicas, né, gente? Envolver o time, não ser só top-down, saber escrever, ser simples, né, gente? A gente não precisa ser rebuscado, falar difícil, né? Alinhar as metas com o time, entender que às vezes a gente vai fracassar, que a gente vai errar, mas que é importante o quê? A gente não persistir no erro, a gente tem que mudar, aprender com ele e ir em frente. Para a gente não delongar mais, né, gente, que o bate-papo está muito bom aqui, eu queria muito agradecer a Ana, muito obrigada pela participação, por aceitar nosso convite, e também ao Jair, muito obrigada pelos ensinamentos, pela aula que vocês dois deram hoje aqui para a gente. Muito obrigada, viu, gente? Eu que agradeço, gente. Obrigada. Eu também agradeço pelo convite. Conforme eu falei lá no começo, é muito bom falar sobre isso. Gosto demais, então para mim não é nenhum esforço. Eu só fiquei sem ar para falar em 30 minutos, mas funcionou, deu certo. O time box maravilhoso, Jair. Mas deu certo. Então, vou estar sempre disponível para a Brain, precisar de qualquer outro assunto, eu vou estar disponível. E para todo mundo que assistiu aí também, eu vou estar sempre disponível. Tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, onde vocês quiserem me chamar, eu vou estar sempre respondendo o que for necessário. Beleza? Muito bom, gente. E antes de encerrar aqui, só dar um convite super especial que eu tenho para vocês, né? Quem gostou desse momento aqui que a gente acabou de ter, né, assim, de super conhecimento, eu tenho um outro convite para fazer para vocês. No dia 18 e 19 de outubro agora, segunda e terça-feira, a gente vai ter um super evento, o Brain Innovation Summit. O que é isso, Sabrina? É um super evento gratuito, tá, gente? Gratuito e 100% digital, para a gente falar de tecnologia, tendência, sociedade e negócios. Então, nós vamos ter uma série de painéis, oficinas e workshops com profissionais referência no mercado. Então, só para vocês saberem um pouquinho, temos Microsoft, temos Amazon, temos Itaú, temos Positivo Tecnologia, temos Discovery Channel. Então, assim, temos super palestrantes para falarem sobre diversos temas. Então, eu coloquei aqui na tela para vocês o QR Code para vocês acessarem, ou o nosso bit.ly, bit.ly/Brain Summit 2021. Quem também quiser, é só acompanhar nossas redes sociais do Brain para saber todas as novidades da programação. A
gente também vai ter sorteio de brindes, de prêmios e muito conhecimento. Então, fica aqui o nosso convite para vocês também participarem do nosso evento. E eu queria, mais uma vez, agradecer os nossos painelistas, que super abrilhantaram, e também a presença de todo mundo que tirou essa tarde para ter mais conhecimento. E também vocês vão poder depois acompanhar no YouTube do Brain. A gente vai subir essa nossa transmissão para lá, para qualquer dúvida que vocês tiverem também poderem retomar. Obrigada, gente. Tenham uma ótima tarde, viu? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. gente. Obrigada.